Beleza, pessoal? Segunda-feira, 29 de junho, no momento que eu estou gravando o vídeo, praticamente às 18 horas, então boa tarde ou boa noite, ou dependendo do horário que você estiver vendo o vídeo, bom dia também, né? Hoje a maioria das pessoas trabalhando praticamente somente meio período, voltando para casa mais cedo, né? Porque às 2 horas da tarde teve o Brasil em campo na Copa do Mundo, pelas 16 avos de final, já no mata-mata, né? Uma fase a mais em relação comparativo com as outras edições de Copa do Mundo, porque essa Copa do Mundo se iniciou com 48 seleções, tá? Então aí a necessidade de você fazer uma fase de mata-mata a mais, com 32 seleções nessa parte, tá? O Brasil enfrentou o Japão, enfrentou uma valente seleção japonesa, tá? E conseguiu ganhar de virada, com gols nos acréscimos, ainda nos 90 minutos, e mais os acréscimos, né? Para conseguir avançar para as oitavas de finais, tá? Da Copa do Mundo, para ir para o seu quinto jogo nessa Copa do Mundo, tá? Então foi um Japão que procurou, vamos dizer assim, minimizar os seus defeitos para tentar maximizar suas virtudes, enfrentando um Brasil que entrou em campo, né? Sim, pelo prestígio, pela força da camisa, pelo histórico, com essa obrigação de ganhar e avançar de fase. Afinal de contas, o Brasil tem uma reputação a zelar, né? O Japão é uma seleção que ainda não ganhou a Copa do Mundo, tá? Mas eu sempre digo que na Ásia, se tem uma seleção que pode estar perto de um dia chegar a uma final de Copa do Mundo, é o Japão, pela seriedade com que eles levam, tá? Os trabalhos da base, tá? Os fundamentos e tudo mais. Então hoje o futebol é um esporte que no mínimo divide popularidade com o beisebol no Japão, tá? Então o esporte de grande destaque é o esporte que o japonês leva em consideração. O Japão, desde a Copa de 1998, vem participando continuamente das edições de Copa do Mundo, tá? Então não é um adversário que quando você enfrenta tem que ser levado a sério, sim, tem que ser tratado com certo respeito, tá? Então do lado do Brasil, o Ancelotti é aquele cara, né? O Ancelotti do primeiro para o segundo jogo ele moldou algumas peças, ele foi moldando o time e do segundo para o terceiro jogo com a saída do Rafinha com lesão, ele praticamente definiu o time que ele considera o ideal para sair jogando. Então ele colocou em campo hoje o mesmo time, tá? Que saiu jogando com suas costas, tá? O Alisson no gol, na lateral direito Danilo, na zaga Marquinhos, Gabriel Magalhães, e na lateral esquerda o Douglas Santos, tá? Casimiro, aí o losango no meio de campo, Casimiro, com o Bruno Guimarães fazendo a função de volante pelo lado direito, o Lucas Paquetá pelo lado esquerdo, um pouco à frente ali dele, fazendo ali a função entre 8, 9, 10, o Matheus Cunha, Vinícius Júnior aberto pela esquerda, Ryan aberto pela direita, até para poder facilitar as chegadas do meias, né? Enfim, era esse o time que saiu jogando, tá? No começo do jogo enfrentou um Japão, sabe, bastante aguerrido, tá? Principalmente na questão de subir e descer em bloco, tá? O Japão que jogou com uma linha de 3 zagueiros lá atrás, já vem isso, não é porque por conta do Brasil, não, já vinha jogando desde o começo, desde a primeira partida da Copa do Mundo com essa formação de 3 zagueiros, joga no esquema 3-4-3, né? E com a diferença que nesse esquema 3-4-3, tá? Na segunda linha de 4 jogadores, o Japão tem 2 pontas abertos, tá? 2 caras com característica bastante ofensiva. Pelo lado esquerdo tem o Nakamura, pelo lado direito tem o Doan, tá? Tem os 2 volantes ali, o Kamada e o Sano, tá? Mais uma linha de 2 com o Maeda e o Ito, e na frente o artilheiro, né? O Eda, tá? Então o Brasil teve muita dificuldade para criar jogada, para infiltrar, para fazer a tabela rápida acontecer, porque essa linha de marcação do Japão, quando o Japão estava sem a bola, principalmente a primeira linha lá atrás, logo à frente do goleiro,
ela se transformava numa linha de 5, porque o Nakamura fechava pela esquerda, tá? E o Doan fechava pela direita, formando essa linha de 5, com os 2 volantes à frente e mais os 3 lá, né? Tá? Lá, mais enfiado lá na frente, tá? Para tentar fazer a bola, né? Para receber uma bola vinda, não exatamente de uma ligação direta, porque quando o Doan e o Nakamura pegavam a bola, eles sabiam conduzir bem a bola, tá? Mas uma marcação muito forte lá atrás. O Vinícius Júnior teve uma marcação tripla em cima dele, tá? Ia 1, ficava 2, tá? O defensor principal dele ali foi o Tomiyasu, né? Isso, o nome dele é Tomiyasu, né? Com o Doha ali, com o Doha e o Sano fechando o triângulo ali em cima do Vinícius Júnior, e do lado do Ryan, outro triângulo também fechando, né? Aí no caso era o Ito, o zagueiro, né? Com o Nakamura e o outro volante, o Kamada, também fazendo o triângulo ali. Então, o Brasil procurou muito jogo, muita tabela pelo meio, porque ficou compreensível. As laterais estavam... Eu falei no vídeo, quando eu falei sobre um pouco do Japão, né? O Japão tinha o seu ponto, o seu setor mais forte, as jogadas pelas beiradas, tá? Era um time que não investia tanto num jogo de volume pelo meio, porque não tinha ali um jogador clássico que controlava a bola, que sabia distribuir, não tinha um Modric, não tinha um equivalente ao Modric, um equivalente ao Toni Kroos ali no meio de campo do Japão, né? Se tivesse, então, hoje, seria bem provável que o Brasil rodasse hoje. Então o Brasil teve muita dificuldade, né? A primeira chance surgiu num passe do Casimiro pelo meio, que ele achou o Matheus Cunha livre, né? O Matheus Cunha avançou e deu um chute rasteiro perigoso para a bonita defesa do goleiro Suzuki, né? Isso, é o goleiro Suzuki, o goleiro japonês, tá? E o Brasil, mesmo assim, mesmo o Brasil tendo dificuldade de criar, de penetrar na zaga japonesa, o Brasil estava controlando as ações, tá? O Japão muitas vezes arriscava, uma vez ou outra arriscava sair jogando lá de trás, e quando dava ruim não tinham vergonha de jogar a bola para lateral, tá? E o goleiro também, quando era preciso, dava chutão lá para frente, tá? O Japão procurou evitar os erros que a Escócia cometeu contra o Brasil, né? E o Ancelotti, todo mundo sabe, o Ancelotti gosta de fazer a marcação-pressão lá em cima e fazer o roubo da bola até o círculo central, tá? Para não ficar, para que essa dependência de roubo de bola não fique somente lá atrás na defesa, tá? E o Japão, vez ou outra também, né? Para mostrar para o Brasil que estava afim, né? De jogar, lógico, mediante aquilo que ele podia oferecer, né? Sabe? Não é um time de grandes talentos técnicos, né? Mesmo jogando pelas pontas, não tem aqueles exímios vibradores, né? Mas são jogadores rápidos, são jogadores velozes, então tem que tomar cuidado, né? O Japão também fazia a marcação de vez em quando lá em cima para incomodar a saída de bola do Brasil, tá? Mas o Brasil, do técnico Ancelotti, já mostrou que, se for o caso, se tiver que dar chutão, tiver rifar a bola, rifa mesmo, não tem problema nenhum, tá? E até a parada para dar atração, o saldo foi esse. O Brasil teve mais volume de jogo, tá? Mas tinha muita dificuldade de chegar tabelando, né? Dentro da área. Às vezes o recurso era do chuveirinho, né? Muito na base do chuveirinho, né? Então, as atuações até aqui, tá? Vinícius Júnior, apesar estava fazendo o que podia, tá? O Douglas Santos teve uma atuação muito boa, tá? Teve uma bola, teve uma saída, teve uma tentativa de inversão da esquerda para a direita que ele interceptou, tá? E aí teve a tabela dele, aí teve a participação do Lucas Paquetá, do Vinícius Júnior, tá? Ele chegou para finalizar na entrada da área, mas por azar a bola bateu num companheiro de time, acho que ela bateu no Paquetá, né? Mas ela ia na direção do gol, uma jogada que o próprio Douglas Santos iniciou, né? Tá? Pelo lado direito, tá? O Ryan, ele não pegou uma situação de chegar mais próximo da área para arriscar drible, tá? E tinha muito o Danilo fazendo facão ali, então muitas vezes quando o Ryan pegava a bola, ou ele tocava no Danilo, ou ele tocava no Bruno Guimarães, ele pouquíssimas vezes, ou quase nada no primeiro tempo, ele arriscou uma jogada individual, porque ficou aquele receio de repente perder a bola e armar o contra-ataque para os caras, né?
O Casimiro, mais uma vez, não estando no primeiro tempo, não estando muito legal. Teve uma jogada lá que o Brasil tramou bem ali, né? Naquela volta da esquerda para a direita, para tentar procurar um bloqueio, para tentar furar o bloqueio japonês, para tentar entrar. O Danilo perdeu uma bola fácil, quase deu contra-ataque com os caras, né? Numa outra jogada que o Japão arriscou subir, né? Ia sair, né? Acho que foi o Nakamura, ia partir em diagonal, ia disparar, dar um chute ali na meia-lua. O Casimiro chegou por trás, fez a falta e tomou cartão, né? Então estava meio que desenhado que poderia já logo de cara sair uma substituição para cima do Casimiro por causa desse cartão, né? Do lado japonês também, o volante, um dos volantes do Sano, no começo do jogo ali, né? Ele tomou cartão, tá certo? E aí, depois da volta da parada da hidratação, tá? O Japão avançou um pouco mais na linha de marcação, apertou, pressionou, tá? E numa dessas saídas de bola que o Brasil saiu errado, o Japão foi lá e fez o gol, né? Foi uma saída de bola do Danilo. Ele também foi tentar atravessar rasteiramente, né? Não sei se ele foi fazer um passe pro Casimiro, não sei se o Danilo foi tentar fazer um passe pro Casimiro ou pro Lucas Paquetá, mas o Sano, um dos volantes, dominou, avançou livre, tá? E aí foi a diferença. Ele conduziu a bola rápida e não precisou nem buscar a tabela, né? Arriscou um chute de fora da área, né? O Casimiro, não vou dizer que a culpa foi dele, né? Foi o erro de passe do Danilo, mas chegou atrasado. Se não fosse o cartão que o Casimiro tinha tomado lá atrás, talvez ele pudesse chegar travando com mais ímpeto, né? Ali sim ele poderia arriscar tomar um cartão, né? Mas como já tinha um cartão, ficou com aquele receio, chegou atrasado, né? O Gabriel Magalhães optou por não avançar para cima do Sano, o Sano bateu, né? O Gabriel Magalhães fez fazer aquele bloqueio, né? Com o corpo, a bola bateu no biquinho da chuteira ainda do Gabriel Magalhães, né? E Parli pegou e entrou rasteiramente no canto direito do Alisson, 1-0, bonito gol, tá? E aí o jogo começou a ficar a caráter pro Japão, né? Porque acho que era basicamente isso que o técnico japonês pensou, né? Porra, seria ótimo eu conseguir fazer 1-0 no Brasil e depois, né, ficar só no desespero, né? E foi o que aconteceu. O Brasil acusou o golpe, o Brasil sentiu o gol, deu para perceber que sentiu o gol através dos passes errados, deu para perceber que sentiu o gol através de alguns erros de posição, né? Que pegava, deixava a defesa às vezes no mano a mano com os atacantes japoneses, né? Falta, que nem eu falei, falta uma qualidade. Tecnicamente o time japonês é um time bom, que tem posse de bola, toca bem a bola, mas falta jogadores, que tivesse jogadores mais habilidosos lá na frente, tá? Ou se tivesse um meia cerebral ali no meio de campo, tá? A coisa ficaria terrível pro Brasil, né? Mas o Brasil ainda conseguiu acertar um chute no alvo, né? Um chute do Matheus Cunha de fora da área, outro chute também do Vinícius Júnior de fora da área, que simplesmente saiu na mão do goleiro, cruzamentos que foram feitos, que o goleiro interceptava, tá? E, enfim, o primeiro tempo foi chegando ao fim, com outro volante japonês, né? Que jogava ali do lado do Sano, qual é o nome dele? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse volante japonês, ele tomou cartão amarelo também, tá? E foi o Kamada, tá? Então o primeiro tempo termina com um volante brasileiro amarelado, tá? E com os dois volantes japoneses amarelados. Aliás, o Kamada ele fez essa falta numa cobrança de escanteio que houve na área do Brasil, a zaga rebateu, o Bruno Guimarães ia arrancar para o ataque e ele, sem cerimônia, segurou, fez a falta lá na linha alta, lá em cima, enfim, tá? É isso. Coisa faz parte do futebol, né? Então, o primeiro tempo virou com o Casimiro amarelado, com os dois volantes japoneses amarelados, tá? E como se poderia imaginar, tá? O Casimiro, até pensei que o Casimiro seria automaticamente substituído pelo Fabinho, porque o primeiro tempo dele não foi bom. Aliás, a Copa do Mundo dele não foi boa, apesar do que ele fez no segundo tempo, a Copa dele não está sendo boa, mas vamos lá, vamos chegar lá. O primeiro tempo mostrou que o Lucas Paquetá sentiu um problema na coxa e precisaria ser substituído. Então, essa foi a substituição no Carlo Ancelotti no começo do segundo tempo. A entrada do Endrick no lugar do Lucas Paquetá. Sendo que o Endrick foi deslocado para fazer a função que era do Matheus Cunha, aquela função do falso 9, tá?
fazia aquele corredor ali entre a meia-lua e a área, né? Entre a meia-lua do círculo central e a área, e o Matheus Cunha foi deslocado para fazer a volante ali pelo lado esquerdo, no lugar do... fazer a função que o Lucas Paquetá vinha fazendo. E foi assim que começou o segundo tempo, né? O Brasil pressionando, mas ali no começo do segundo tempo teve momentos de tensão, porque às vezes as primeiras bolas que eram rebatidas, a segunda bola ficava sempre no pé do jogador japonês, não ficava no pé do Brasil. O Danilo no começo do segundo tempo tomou um cartão amarelo, que ele teve que fazer uma falta providencial lá ainda no campo de ataque, né? Para não gerar uma chegada rápida do Japão ao gol do Brasil, né? Ainda teve uma chance ali do Ueda, né? Que ele chutou, né? Numa arrancada que ele deu ali na entrada da área para uma defesa em 2 tempos do Alisson, tá? Mas aí o Brasil começou, né? Depois desses 5, 6 minutos iniciais de segundo tempo de sufoco, de um certo nervosismo, o Brasil começou a abafar, a sufocar o Japão, tá? O Japão começou, passo a passo, começou a jogar atrás da linha da bola, tá certo? E o Japão estava tão recuado, tão atrás da linha da bola, que os 2 zagueiros brasileiros chegaram a avançar, né? Principalmente o Gabriel Magalhães, né? E começou a arriscar uns cruzamentos ali da intermediária, né? Alguns eram certeiros, outros nem tanto, tá? E num dos cruzamentos que foi feito na área, que foi feito até pelo Danilo, tá? O Bruno Guimarães cabeceou na marca do pênalti por uma grande defesa do goleiro Suzuki, tá? Então o Brasil começou a abafar, né? Principalmente na bola aérea, né? Pelo chão estava sendo muito difícil. Os 3 zagueiros de linha do Japão ali atrás, tá? Que tiveram o apoio, o suporte do Nakamura e do Doen, né? Os 3 zagueiros, o Ito, o Taniguchi e o Tomiyasu, né? Jogando muito bem, principalmente o Tomiyasu, que era o que cuidava do Vinícius Júnior pelo lado esquerdo do ataque brasileiro, lado direito da defesa japonesa, né? Sempre dando bote na hora certa, mas sendo bem suplantado ali pelos outros 2, por um volante e um dos ponteiros ali, né? Que voltavam para ajudar, né? E o Brasil conseguiu o gol de empate, tá? Eu confesso que fico feliz, o Brasil conseguiu o gol de empate aos 11 minutos do segundo tempo. Eu fico feliz, fico satisfeito pelo Casemiro ter feito esse gol, porque ele é um jogador que tem sido bastante criticado, e até com uma certa razão, tá? Eu já falei em outro vídeo que muitas vezes o Casemiro não está na mesma frequência dos demais, por uma questão física, né? Fisicamente ele não está bem, ele não está fazendo uma grande Copa, né? Mais um cruzamento vindo da direita, passando pela área, o Vinícius Júnior evitou a bola pela linha lateral, o Gabriel Magalhães, o zagueiro ali na intermediária, postou a bola, né? Levantou na segunda trave, o Casemiro cabecear por cima da última linha de marcação, por trás da última linha de marcação do Japão, né? Uma testada perigosa, violenta, indefensável para o goleiro Suzuki empatar o jogo. Então, eu acho que esse gol foi a redenção do Casemiro nessa Copa. A maneira como ele comemorou o gol deu a entender isso, foi um desabafo, ele botou para fora, né? Ele está ciente que não está fazendo uma grande Copa e está sendo bastante criticado por isso, né? Anteriormente, numa jogada também de bola levantada na área, o Vinícius Júnior surgiu na segunda trave, cabeceou para o meio da pequena área, né? O Casemiro chegou de peixinho, né? Mas aí tinha 3 jogadores do Japão praticamente plantados em cima da linha do gol e evitaram o gol, né? Então o Casemiro, ele empatou o jogo, sendo que alguns instantes antes ele teve a chance também de esse empate sair, né? Num peixinho que ele deu de cabeça dentro da área, né? Enfim, o Brasil, esse gol fez o Brasil crescer no jogo, tá? Logo em seguida, tá? O Vinícius Júnior, né? Numa bonita jogada do Endrick, né? O Endrick limpou ali na intermediária, o Endrick limpou 2, tocou nele. A única vez que ele levou vantagem em cima desse Tomiyasu, né? Ele meteu a bola nas canetas dele, avançou, tá? Na entrada da área encontrou outro zagueiro, o zagueiro da sobra, deu um salseiro em cima do cara, bateu para tirar do goleiro, na verdade o Suzuki, no caminho da bola, o Suzuki tocou com a mão dela e fez ela se chocar na trave, né?
E aí no rebote, né, o Matheus Cunha mandou a bola por cima do gol, tá? Aí o técnico japonês, tá? Ele... Porque no meu entender, deixa eu falar aqui, deixa eu dar uma olhada no nome do cara, tá? O jogador mais perigoso de linha do Japão, ele ficou no banco, ele nem sequer entrou no jogo. Ele jogou o primeiro jogo, na estreia do Japão contra a Holanda, no empate de 2-2. Parece que ele se machucou, sentiu uma lesão, ficou de fora do segundo jogo e do terceiro jogo, tá? Mas voltou a ser relacionado para esse jogo contra o Brasil, né? Que foi o... Deixa eu ver o nome do cidadão aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Pera aí, rapidinho, tá? E foi o... deixa eu ver. Tá, não... Bom, eu tava com o nome dele aqui na cabeça, tá? Achei o nome dele aqui. O Kubo, tá? Atacante do Real Sociedad, Takefusa. Kubo, né? Esse cara aqui é rápido, é veloz, sabe? Mas estava se recuperando de uma lesão e tal. Até pensei que ele fosse fazer isso, ou sair jogando ou colocá-lo no decorrer do jogo, mas não, né? A primeira substituição que o técnico japonês fez foi substituir esses dois caras que fechavam ali junto com o zagueiro para montar uma linha de 5, né? Ele substituiu o Nakamura e o Odri, né? Qual é o nome do outro? Qual é o nome do outro que ele substituiu? Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho, tá? Ele tirou o Nakamura e o Doan, né? Para a entrada do Sugawara, para a entrada do Sugawara e do outro jogador chamado Suzuki, né? Sem ser o goleiro, né? Ele tirou esses dois que, né, justiça seja feita, subiam e voltavam na mesma cadência o jogo inteiro, né? Então estavam praticamente cansados, mas eles colocou dois jogadores com característica defensiva, né? Deixando bem claro que a ideia dele era realmente levar para a prorrogação, tá? Fechar a casinha ali na frente, tá? Ali atrás, melhor dizendo, né? Com dois jogadores que têm característica completamente diferente dos dois que saíram, tá? São bem defensivos, então praticamente plantou uma linha de 5 ali, com 5 defensores mesmo, tá? Para simplesmente travar o Brasil e só subir na boa, né? O Brasil ainda fez mais uma substituição depois da parada da hidratação, tá? Que foi, deixa eu ver aqui, tá? Que foi a entrada do Martinelli, tá? No lugar do Bruno. Foi a saída do Martinelli, foi a entrada do Martinelli no lugar do Matheus Cunha, tá? Foi só essas duas substituições que o Ancelotti fez antes de sair o gol da vitória, né? Então vamos lá, que nem, por exemplo, o Endrick. O Endrick fez bem o pivô ali na entrada da área, deixa eu ver os minutos e tal. Ah, tá. Eu pensei que estava muito grande, mas tá bom. Ele fez bem o pivô ali na entrada da área, tá? Naquela intersecção entre o círculo central e a meia-lua, quando a bola chegava no pé dele, limpava um, limpava dois, fazia assistência, tá? O Endrick pecou, principalmente na chamada de jogada individual no mano a mano. Às vezes, perto da área, ele ficava no mano a mano e não fazia o mano a mano, tá? Por quê? Ele se sente mais à vontade de fazer o mano a mano quando ele recebe a bola em corrida, em velocidade. Tá? Eu já percebi isso no Endrick, tá? Desde a época do Palmeiras, tá? Ele se sente mais à vontade fazendo isso, no mano a mano, quando ele recebe a bola em passe de velocidade. Tá? Quando ele coloca o oponente para correr, junto com ele. Aí ele faz o salseiro. Tá? O Ryan, né? Deixa eu ver, Ryan, né? O Ryan, tá? O segundo tempo dele foi muito bom, em comparação ao primeiro. Até porque eu acho que o Ancelotti aconselhou o Danilo a ficar mais na sobra, para ajudar, né? Para ajudar tanto o Bruno Guimarães
quanto o Casimiro, quanto o outro que entrou no. Contra o. Caramba, esqueci o nome. Para ajudar a pegar a segunda bola, né? Por exemplo, o Ryan ter a liberdade de explorar a linha de fundo, buscar o mano a mano, né? E o Ryan fez isso no segundo tempo, tá? Teve algumas jogadas de linha de fundo que ele buscou. Teve uma que ele fez e rolou na marca do pênalti, mas parece que faltou os outros jogadores fazer a leitura de raciocínio, tá? Porque se faz essa leitura de raciocínio, recebe um lindo passe, uma linda assistência para gol, tá? Então o Ryan, ele foi um jogador que ele realmente preocupou, né? Acho que foi uma das razões do técnico japonês falar, não, agora eu vou fechar de vez, vou trancar de vez, porque, né, o Brasil tá vindo com tudo, tá vindo para cima, né? Tá? Mas, enfim, ele melhorou, mas, sabe, dá para esperar um pouco mais, tá? Tanto dele quanto do Endrick, né? Mas o Endrick entrou razoavelmente bem, né? Mas poderia ter sido, né, poderia ter, vamos dizer assim, causado uma tempestade maior para cima dos defensores do Japão, né? E o Ryan se soltou, mas ainda não foi aquela soltura, vamos dizer assim, que eu esperava dele, né? O Martinelli, quando ele entra no lugar caramba, o Martinelli, quando ele entra no lugar do Matheus Cunha, tá? Isso logo após a pausa da hidratação, tá? Só restou ao Matheus Cunha o seguinte: jogar na posição de 9. Só restou ao Martinelli, desculpe, jogar na posição de 9, tá? A posição que o Martinelli se sente bem jogando é justamente a posição onde está o Vinícius Júnior. Mas o Vinícius Júnior, não só o dono da posição, como o Vinícius Júnior está sendo um dos destaques da Copa, está fazendo uma grande Copa do Mundo, tá? Hoje quase faz um golaço o Vinícius Júnior, né? Apesar de estar sendo bem marcado, apesar de não aparecer tanto quanto já apareceu em outros jogos, mas quase faz um golaço hoje, tá? Então só restou ao Martinelli fazer a função do 9, até porque os dois zagueiros, tá, que hoje estiveram bem, não dá para falar nada no Marquinhos e do Magalhães, até, né, nos momentos que foram exigidos foram muito bem, tá? Mas principalmente o Magalhães, né, tava avançando muito para a linha da intermediária, para próximo da área, devido ao fato de o Japão simplesmente ter recuado bastante, né? O técnico japonês ainda chegou a fazer mais duas, queimou todas as substituições, né? Chegou a tirar um volante, tocar por outro volante, enfim, mas deixou claro que só ia subir na boa. A intenção era realmente levar o jogo para a prorrogação, tá? E aí saiu o gol da vitória do Brasil, né? O gol saiu aos 95 minutos de jogo. O árbitro deu 6 minutos de acréscimo, né? E até 96, tá? E a jogada se iniciou pelo lado direito, envolvendo ali a participação do Danilo, do Ryan, né? Bate e rebate, a zaga do Japão rebateu, o Danilo bravamente, heroicamente foi lá e pegou a bola de volta, né? O Ryan acha o Bruno Guimarães numa função mais centralizada, ali na meia-lua, tá? O Bruno Guimarães vai dando um toquezinho a mais na bola e encaixa um passe perfeito, tá, para o Martinelli. O Martinelli, como um camisa 9, que ele não é exatamente, foi lá, tirou do goleiro, né? Até pena do goleiro Suzuki, que ele ainda toca na bola, o goleiro, né? Toca na bola, mas a bola bateu na trave, entrou. Gol da virada, gol da vitória, tá? E se a gente for fazer com uma comparação de volume de jogo, de oportunidades criadas, desperdiçadas, tá? Ver as estatísticas, que o Brasil ao todo acabou tendo 69% de bola contra 31% do Japão. Uma história, né? Brasil com bastante sangue, bastante suor, bastante lágrima, conquistou uma vitória merecida, tá? Eu só não entendi muito no final do jogo o árbitro italiano Maurizio Mariani, ele deu 6 minutos de acréscimo, né? É preciso levar em consideração, tá? A parada técnica da hidratação,
tá? Que são de 3 minutos. É preciso levar em consideração as substituições, que são substituições que normalmente, de praxe, pelo protocolo, o árbitro tem que acrescentar 30 segundos, né? O Japão queimou todas as substituições, o Brasil 5 segundos, isso aí dá mais ou menos 5 multiplicado por 30 segundos vai dar 2 segundos e meio. Mas as duas do Brasil, que aumenta para 3,5, os 3 minutos da parada da hidratação, dá 6 minutos, ele deu 6 minutos corretamente, mas ele aí depois ele foi acrescentando e ao todo acabou dando 11 minutos de acréscimo, tá? Eu não entendi a do Maurício Mariani, porque que aumentou para 11 minutos. Tudo bem que durante esses acréscimos o Casemiro sentiu a virilha, deu lugar para o Fabinho, o Danilo, o jogador do Botafogo, ainda entrou em jogo, ainda entrou no jogo no lugar do... Deixa eu dar uma olhada aqui. No lugar do Bruno Guimarães, tá? E aí o técnico japonês, o desespero, ainda colocou o Maeda e tal, mas enfim. 2-0, apito final, 2-1, né? O Brasil vai para Nova York, para Nova Jersey, domingo, 5 da tarde, dia 5 de maio, um dia após o feriado americano, 5 de julho, um dia após o feriado americano do 4 de maio, vai esperar o seu adversário, né, que vai ser definido amanhã, né? O Brasil vai saber, né? O jogo de amanhã vai definir ali quem é que vai ser o adversário do Brasil, se vai ser o Costa do Marfim ou a Noruega, tá? Então fica aí, né? A Noruega do Haaland, Odegaard, né? E a Costa do Marfim, né? Aqueles leões africanos, né? Dá-lhe preparo físico, corre pra cá, corre pra lá, enfim. Mais um teste aí para a seleção brasileira, seja qual for um dos dois. No que diz respeito a nível técnico, obviamente que a Noruega é o adversário mais perigoso, mais difícil, tá certo? Mas o Brasil avança, o Brasil ganhou o direito de jogar a 5ª partida, o Brasil ganhou o direito dentro de campo de disputar as 8ª de finais, tá? Com mérito, com honra, certo? Então é isso, tá certo? Antes de fechar o nível, deixa eu só fazer um acréscimo em relação ao Neymar. Quando o Brasil precisou empatar, virar o jogo, ele só aqueceu, mas não entrou. Tá? Então isso me dá a entender que o Neymar só vai entrar em campo numa situação que o Brasil tiver com resultado favorável e o adversário vier para cima e oferecer espaço lá atrás. Então é isso. Ademais, o Neymar tem uma função extra-campo, tá? De contribuir, de ajudar com a moral que ele tem, da sua contribuição para tirar o peso da responsabilidade, por exemplo, do Vinícius Júnior. Tá? Então tá claro para mim a presença do Neymar nessa Copa do Mundo. Tá? É um jogador que não tem condições de jogar 90 minutos, muito menos para desmontar time para jogar em torno dele. Dá para dar uma enrolada ali durante 20, 25 segundos e tira a pressão dos demais jogadores, principalmente do verdadeiro protagonista dessa seleção até agora, que é o Vinícius Júnior. Tá? Eu acho que não fosse a presença do Neymar ali, talvez o Vinícius Júnior não teria os gols que ele tem nessa Copa. E não estivesse fazendo o gol que faz nessa Copa. Porque quando tem a coletiva lá de imprensa, o corredor da imprensa e tudo mais, os jogadores passam, já até virou brincadeira entre eles, né? Tá? Eles passam, o jornalista pede para falar com eles, né? Na chamada zona mista. Não, o Neymar tá vindo aí. O Neymar, tá lá, o homem tá vindo aí, fala com ele. Então, sobra pro Neymar falar. Então, sobrou essa função pro Neymar de ser o catavento, o para-raio, o animador de circo, tá? Mas, ao menos ele conseguiu o que queria, ser convocado para mais uma Copa do Mundo, tá certo? Então é isso aí, tá? No decorrer da semana mais vídeo aí para falar de algumas outras seleções, das classificadas para as 8ª de finais. Um grande abraço, valeu, boa semana, saúde, fui!